Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Matheus Mundim. E eu sou o Lucas Domingues e no episódio de hoje a gente conversa com o Guto Braga, o presidente do Praia Clube, um dos maiores clubes da América Latina. E hoje a gente vai estar falando muito sobre a experiência do consumidor, sobre a história do Praia Clube aqui de Uberlândia e sobre como uma gestão bem feita, corajosa, consegue estar trazendo resultados muito excelentes, mesmo em um tempo de crise. Vamos lá. Prazer, Guto. Lucas, obrigado. Matheus, obrigado a todos que vão estar nos acompanhando aí. É um case interessante falar como um clube de lazer social se transforma numa unidade de negócio e os impactos que esse movimento do Praia Clube trouxe para o nosso município de Uberlândia, não só na parte econômica, mas esportiva. Show. Antes da gente começar a entrar nessa história mais da gestão, Guto, conta pra gente um pouco da tua história, como que foi até chegar à presidência do Praia, o que te trouxe ferramentas para lidar com isso, o que te trouxe contexto para estar lidando com, acredito que uma das principais associações do Brasil e com certeza um dos pontos mais importantes aqui da cidade de Uberlândia. Então, Matheus, eu sou nascido em Uberlândia, sou uberlandense, eu tenho 59 anos, me formei aqui na Universidade Federal de Uberlândia, na área de administração, ciências econômicas, ciências contábeis e depois ainda fiz geografia no final, que é um curso que eu adorei, que dá uma visão de mundo muito interessante. Minha família ela é do ramo de alimentos aqui na cidade de Uberlândia e eu trabalhei nesse setor administrativo durante boa parte da minha vida profissional, mas eu sempre fui muito ligado ao esporte, eu fui piloto de automobilismo durante 20 anos, competi em várias provas em todo o Brasil, conquistando um relativo sucesso, e depois meu irmão também, então já tinha um lado esportivo na veia. Em 2006 eu era diretor na CIUB e na época o prefeito, na época era o Odelmo Leão, chamou o G7, que é o grupo que é a CIUB, CDL, Sociedade Médica, Lojas Maçônicas, para poder salvar o Uberlândia Esporte Clube de uma crise que estava em uma pré-falência. E eu fui indicado na CIUB para poder compor esse grupo lá de ir para o Uberlândia Esporte Clube. Acabei ficando 6 anos na parte administrativa e financeira, resgatamos o clube e depois eu fui presidente 6 anos do Uberlândia Esporte Clube. De 2012 a 2018, cumpri minha função. E pelo que nós fizemos na época no Uberlândia Esporte Clube, uma reestruturação de um clube já em falência, e colocamos o clube de volta ao cenário nacional, eu fui convidado para ser diretor no Praia, na área do esporte, e fiquei lá alguns anos na área de diretor de futsal, depois diretor financeiro, e acabei sendo convidado para assumir a presidência do Praia Clube na gestão 2019. Eu estou lá já há 5 anos, esse ano meu último mandato, e nós fizemos muitas coisas boas, que nós demos um modo diferente de enxergar um clube social no Brasil. Ô Guto, falar um pouquinho de Uberlândia, antes da gente entrar. Qual que é a dificuldade de ser presidente de um time municipal e que não tem uma tradição de esporte muito grande, igual um grande clube, né? Como que foi esse desafio? O Uberlândia Esporte Clube teve um único título de expressão, foi em 84, foi campeão da Taça de Prata, que seria uma Série B hoje nacional, mas é um clube que nunca conseguiu uma projeção muito grande. E foi perdendo assim, credibilidade durante os anos, algumas gestões que não foram tão adequadas, e a gente precisava mudar aquele momento, salvar um clube que tem um bom patrimônio, tem uma torcida relativamente apaixonada, mas não tem resultados expressivos nos últimos 20, 30 anos. E isso não consegue atrair investidores, patrocinadores, e ele continua aí num lugar que não vai nem vem e passa mais raiva do que alegria nos torcedores. Mas eu entrei como uma função administrativa na época, conseguimos resgatar, conseguimos refazer um patrimônio lá do Uberlândia Esporte Clube na época, ficamos na primeira divisão, fomos para a Série D, enfim, fizemos o nosso papel naquele momento. E eu me dei satisfeito, não era um desejo de ser o presidente, acabou caminhando para isso, e com uma equipe gigante de pessoas que me ajudaram naquela época, pessoas do bem, de vários empresários de sucesso aqui na cidade, que me acompanharam no final, depois eu saí, todo mundo saiu. Mas foi uma experiência válida, isso me abriu a mente naquele momento de entender um pouco mais do esporte de alto rendimento. E serviu demais, muito mesmo, da experiência em tudo que nós fazemos no Praia Clube hoje. Então, se eu não tivesse tido essa passagem pelo Uberlândia Esporte Clube, muito provavelmente, eu tenho certeza absoluta que eu não estaria hoje no Praia, não teria tido essa sequência, essa experiência, porque foi o Uberlândia Esporte Clube, na época, que me levou a ser
na época, um diretor do Praia Clube. E legal, e quando a gente puxa assim, uma questão tipo esporte, a gente olha muito o resultado, né? Olha muito o que está em campo, olha muito o momento do jogo e não tanto os bastidores. Então você trouxe a história do Uberlândia Esporte Clube e no Praia acredito que é semelhante, né? A gente tem muitos clubes com uma performance boa. 2023, inclusive, você foi eleito presidente do ano, né? Pela Fena Clubes, parabéns. Obrigado. Inclusive. E foi um ano de muito sucesso, né? Puxando aqui, a gente teve título mundial com a Duda e a Ana Patrícia no vôlei de praia, a gente teve o título da Superliga e são muitos atletas até olímpicos e paralímpicos, que imagino que detêm uma logística, né? Um trabalho de gestão que é muito complexo. Podia falar um pouco sobre como que é essa parte da logística, marketing, como que o Praia auxilia, atua com tantos atletas, com tantos times, como que é um pouco os bastidores desse trabalho de gestão de muitas pessoas nos diversos âmbitos, com muitas instituições envolvidas. Podia, antes da gente entrar no assunto, falar um pouco dos números do Praia, porque assim, eu viajo bastante, eu não sou muito de frequentar clube, mas eu viajo bastante. Sempre que eu entro num clube, não é assim não, o Praia é um número diferente, né? O negócio é totalmente diferente dos outros clubes no Brasil inteiro, assim, na minha visão. Para contextualizar, o Praia é um clube aqui em Uberlândia, hoje é um dos maiores, não o maior clube da América Latina. Bom, Matheus e Lucas, o Praia são 56 mil associados, são mais de 1.000 funcionários, entre diretos e indiretos. O Praia Clube, em termos de movimento econômico, financeiro e quantidade de pessoas, é maior que 550 municípios do estado de Minas Gerais. Hoje realmente é um número muito expressivo. É quase 10% da população de Uberlândia. Olha, se for pegar tudo assim, a movimentação, isso fora os atletas, fora o movimento esportivo, né? Então, em termos de Brasil, nós estamos hoje num top 3, com certeza, em termos de relevância, de números e de trabalho conquistado. Esse é o Praia Clube. Hoje ele deixou de ser... Ele era um clube local, passou a ser um clube regional, um clube estadual, um clube nacional, e hoje o Praia Clube ele é reconhecido a nível mundial por todas as cadeias de esportes, que depois nós vamos comentar o que o Matheus colocou, e o Praia hoje é uma grande referência no mundo olímpico e principalmente também paralímpico, que hoje é o maior clube paralímpico do Brasil e do mundo em termos de quantidade de atletas dentro do guarda-chuva do Praia Clube. Hoje são quais atletas e em quais categorias? Uau, nós vamos ter aqui 1h30 para falar então, porque você citou, Matheus, a gente foi campeão no vôlei de praia, não só mundial, mas foi campeão brasileiro no vôlei de praia, fomos campeão brasileiro no basquete 3x3, no feminino, no masculino, foi campeão no tiro esportivo brasileiro ano passado, no masculino e no feminino, foi campeão brasileiro na natação paralímpica. Tem mais coisa aí, eu vou esquecer. Sim, foram muitos títulos. Foi campeão brasileiro do handebol masculino, primeiro ano que a gente fez. Foi campeão brasileiro ano passado no handebol. Mas tudo isso, não só esses esportes, mas a gente participa de 15 esportes olímpicos. Temos tênis de mesa também, tênis de campo. E 8 esportes paralímpicos de alto rendimento. São 23 esportes, vamos colocar 15 olímpicos e 8 paralímpicos, masculino e feminino, os dois gêneros. É muita coisa, é uma logística impressionante. Mas aí que entra a estratégia. Ter pessoas, primeiro, para você montar o projeto, você tem que trazer as pessoas corretas. Então, nós conseguimos trazer uma equipe de pessoas extremamente competentes em cada desses esportes, na gestão desses esportes, na gestão da área esportiva. Aí fica fácil você ter os resultados. Você está trabalhando com quem entende, aquele profissional que é qualificado para poder trazer os melhores atletas, e nós também focamos muito em quem? Nos treinadores de renome. Trouxemos o que foi de melhor possível, treinador de seleção brasileira, treinadores que foram campeões mundiais nas suas modalidades. Então nós formamos uma equipe de treinadores, uma equipe de gestores, que são os coordenadores, os gerentes desses esportes. Isso foi um sucesso, isso que é o foco. Pessoas. Você tem que ter as pessoas certas para poder desenvolver o projeto. Boa. Ô, Guto, agora eu tenho uma dúvida. Como que você me entra em 2019, pré-pandemia, você passa um ano não, praticamente 6 meses em um mundo, com seus números, com seus desafios, entra numa pandemia talvez nunca antes vivida, né? Um negócio, fechamos, em um negócio que é basicamente de aglomeração, né? Que é um clube,
E você sai melhor do que você entrou, certo? Sim. Em 2019, nossa primeira gestão, nós tivemos uma crise única, não sei se vocês lembram, ouviram falar, que foi os macacos. Apareceram alguns micos mortos em torno do Praia Clube, e era a questão da febre amarela, e a Secretaria Estadual de Saúde fechou o clube. Nós ficamos 2 meses parados, em 2019. Pouca gente sabe disso, ou lembra disso. Ali foi mais traumático do que a Covid. Ali nós já conseguimos nos preparar para a Covid. Olha só como as coisas caminham, né? E nesse momento, a culpa não era do Praia. Depois se descobriu que não era febre amarela, era uma herpes humana de pessoas que contaminaram os micos que moravam ali em torno do Praia Clube. Mas nós pagamos o pato. Ali em 2019, nessa crise que nós tivemos fechados, 2 meses, depois só podia entrar quem tinha vacina amarela, vacinação da febre amarela, enfim. Foi um momento mais traumático, tá, do que a Covid. E ali nós nos preparamos, mas nós tínhamos um planejamento de entender o que precisava fazer no clube. Antes da pandemia, o clube estava numa decadência de uma perda de sócios muito grande, muito grande. Você tem esse número, mais ou menos? A gente saiu de 19 mil para 14 mil pagantes nessa época. No nível de 2017, 2018, até o final de 2019, perdemos 30% dos associados. Em 2019 eram 14 mil pagantes, hoje são 56? Não, 56 mil associados. Hoje nós temos 18 mil, 17.900 pagantes. 56 mil é o total com dependentes. Mas legal, nós estávamos tendo uma queda de 30% na base de 2 anos anteriores, e quem estava tinha um prazo de ir a cada 6 meses no clube, a cada 10 meses. Então, uma grande massa que não saiu, ia sair porque eu não frequentava, não tinha atratividade mais o clube. O clube competia muito com os condomínios, né, que começaram a ter atividades similares aos clubes. Então, precisava mudar. E a nossa sorte foi que nós nos antecipamos e sabíamos o que tinha que fazer. E quando veio a pandemia, nós usamos aí sim a coerência de estudar o momento, quanto tempo poderia levar esse fechamento que a gente estava, né, compulsório, toda a cidade, todo o município, todo mundo parou. Ali nós tínhamos uma reserva em caixa, feita, que o Praia sempre trabalhou com uma reserva boa para situações de emergência. Separamos um dinheiro para que o clube pudesse ficar 4 anos, mesmo fechado, continuasse pagando suas contas, seus colaboradores, manutenção, porque com o clube fechado, muita coisa acontecia. Conservação, limpeza, tratamento de piscinas, segurança, então muita coisa ainda o clube vivia no fechamento. Separamos 4 anos, o que sobrou nós investimos nos novos modelos que o clube hoje oferece, espaços modernos, espaços dinâmicos, tudo que a gente pudesse alterar aquele cenário que nós já estávamos entendendo que era necessário. E o fechamento da Covid foi propício pela realização das grandes obras que poderiam impactar o dia a dia do associado. Então, nós agimos rápido, com coerência, com responsabilidade, de entender que essa crise não ia ser eterna, ela ia ter que parar, e jogamos 4 anos. Nós tínhamos um prazo de 4 anos. Mas aí passou praticamente 8 meses, 10 meses, o clube abriu, fechou de novo, depois abriu, aí deu tudo certo. Acho legal, você trouxe um ponto interessante aí, que era a concorrência indireta, né? Então, é muito comum, no ambiente que a gente vive, o cara achar que ele concorre só contra o mesmo produto. Você trouxe condomínio, antes ali você tinha trazido o shopping. E como você vê hoje o Praia frente a essas outras opções de lazer que tem? Tipo, é mais uma concorrência entre esses setores, entre essas opções? Ou, por exemplo, outros clubes pega também uma parcela de pessoas? A gente tem o Cajubá, o Tangará, tem o Palmeiras, eu acho também. E como que funciona isso? O Praia se posiciona mais como uma opção geral, total, ou como opção contra clubes, por exemplo? Não, contra geral. Nós temos que olhar o mercado como um todo. Não é o clube pelo clube, é o clube pelo que a pessoa tem o desejo de fazer no clube, né? Hoje a pessoa não vai no Praia só para nadar ou só para tomar sol. Ele vai para ir assistir um show de qualidade, ele vai para assistir um evento esportivo de qualidade, ele vai para encontrar os amigos no espaço seguro, num ambiente propício para famílias, né? Então ele procura mais coisas do que ele procuraria ou no shopping, ou no condomínio, ou nas represas também, que foi um fator muito grande no passado, as represas aqui na cidade, que também muita gente ia. As pessoas iam, mas começaram a se sentir isoladas nesses lugares. Não é aqui que eu quero, eu preciso de ir para um lugar que me atraia. Então nós conseguimos ter essa percepção lá em 2019, criar esses ambientes.
Hoje nós temos lá um Sport Bar, que é um espaço maravilhoso para assistir shows internos, assistir os jogos quando tem os jogos de vôlei, ou assistir os jogos ao vivo nos telões que nós temos lá, um ambiente com ar-condicionado, onde os jovens lotam aquilo lá quando tem jogos de futebol, da Champions League, o Brasileiro, ou Copa do Brasil, enfim, Fórmula 1 que lá passa. Então, a pessoa, não, vou para o praia assistir corrida de Fórmula 1 lá no praia. Seria imaginável alguns anos atrás, mas o ambiente que foi criado é propício a isso. Aí quando você coloca também que o nosso foco, aí vem a estratégia, eu falei das pessoas que a gente trouxe, mas qual era o foco? O foco era trazer o jovem. O que eu vou fazer para trazer o jovem? E o esporte era um desses pilares que nós acreditamos na época. Então, nós fortalecemos muito as escolas de esporte, criamos muitas equipes de alto rendimento para se espelharem nas equipes de alto rendimento, trouxemos atletas olímpicos, campeões mundiais, aquele desejo do jovem, pô, eu vou treinar na mesma área ali que foi campeão mundial, enfim. E deu muito certo. Aí o jovem começou a ir pelo esporte de qualidade. O jovem, a criança, talvez o adolescente, numa cadeia dos seus 6 anos até os seus 18 anos, e conseguimos trazer isso. Aí começou a aumentar. Aí aquela que estava de fora, pai, eu quero ir para o praia, que meu amigo está lá, minha namorada está lá, a turma da minha escola está lá. Aí foi um movimento, um círculo virtuoso, muito rápido, foi muito rápido isso. E hoje o praia, quem frequenta, entende que a alma do praia hoje está nos jovens adolescentes que lá frequentam. Aí ele vai o pai, vai a mãe assistir um treino, assistir um jogo, aí vai o avô, vai a avó, nós conseguimos levar toda a família se envolver com as atividades do clube. Nem sempre quem paga é quem consome, né? E também nem sempre quem consome é quem paga. E a gente tem no marketing isso aí, a gente chama de miopia do marketing, né? A gente talvez está muito olhando para o produto e esquecer que o consumidor ele tem as demandas dele, né? E esse processo de entender bem o consumidor do praia, de perceber que o jovem era um grande influenciador, foi algo mais formal que vocês discutiram, teve pesquisa, ou foi mais intuição, foi mais uma mesa com os diretores? Como que foi esse processo de rever quem que era o consumidor, rever esse posicionamento, trazer eventos, trazer um novo movimento, né? Porque talvez fosse uma outra gestão, eles iam pensar que tem que pôr piscinas melhores, tem que pôr um ambiente, tem que otimizar o ambiente que tem, não pensar em trazer todo esse ecossistema com... Hoje tem skate, tem show, tem todo dia tem uma coisa diferente lá, né? Mateus, é o seguinte, antes de eu entrar, 3 meses antes de eu assumir a presidência, teve eleição e eu tinha um prazo de 3 meses. Eu visitei os maiores clubes do Brasil na época, entender se o movimento do praia, da perda de associados e a perda do jovem adolescente era aqui ou era em todos. E era em todos. A gente foi nos maiores clubes em São Paulo, os maiores clubes no Rio Grande do Sul. Eu viajei muito para ver isso. 100% dos clubes estavam velhos. Estavam assim com... De estrutura ou de pessoas? Olha, de estrutura e de frequentadores e das ideias dos dirigentes. Que eles estavam focados, a gente está perdendo público, vamos construir mais uma piscina. Gente, já tem uma piscina. Se uma piscina aqui não está dando certo, vai construir outra piscina. Essa era a ideia dos outros clubes. Os outros clubes restringiam a entrada de jovens, porque as pessoas mais, assim, a partir de 50, não queriam as crianças lá, porque dava barulho, dava transtorno, e eles influenciavam as diretorias a não provocar movimentos de levar jovens para lá, para eles terem uma zona de sossego. Então, era um clube para poucas pessoas. As ideias, quando a gente fala que ficou velho nas ideias, na gestão mesmo. As estruturas velhas, sem reformar, sem o cuidado de conservação. Mas você criava um ambiente não propício. Era um ambiente para pessoas que queriam ir lá ter sossego e paz. Eu quero uma piscina só para mim, a minha cadeira aqui, não quero ninguém em volta de mim. É mais ou menos assim. E as diretorias desses grandes clubes estavam no modelo na contramão. E hoje o praia revolucionou esse conceito. Aí, quando eu fui, hoje eu recebo todo mundo aqui no praia. Basicamente a estratégia foi, cara, traz o jovem, porque o jovem vai ficar mais tempo, né? Tipo, o cara que tem 50 anos, 50 tá novo. O cara que tem 60 anos, daqui uns 3 anos, nem no clube ele consegue ir às vezes. Lucas, não é bem assim. O praia é muito grande, 300 mil metros quadrados. Quando nós começamos esse movimento, percebendo que pessoas mais de idade começaram a frequentar o clube, como é que você chega na portaria, para quem conhece o praia, e vai lá na piscina do outro lado, ou vai na academia? Já pensou nisso?
pessoa fazer uma hidroginástica, uma pessoa idosa ou com problemas de dificuldade, aí nós colocamos os carrinhos elétricos lá. Isso é recente também? Isso é recente, a nossa gestão. Quando nós colocamos os carrinhos, a mentalidade, talvez no clube, quem ainda estava lá, não vai pôr, alguns diretores foram extremamente contra, porque vai atropelar, vai ter problema, vai ter isso. Até hoje não teve, esses 5 anos lá, nunca teve esse problema. Hoje, então, como eu falei, a gente procura ver a família. Então, a avó que quer ir lá para o ginásio, ou quer fazer outras atividades, porque ele começou a frequentar o clube por causa, talvez, do filho ou do neto. Então, hoje nós temos esses carrinhos que fazem os transportes de pessoas, não só pessoas idosas, mas quem está grávido, quem teve um acidente, uma cirurgia recente, quer ir para o bosque, fazer um momento de paz, quer ir para a academia, que precisa fazer o exercício, ir para a hidroginástica, ir para a piscina aquecida. Então, a gente começou a agregar valores aos serviços novos que possibilitou essa família continuar frequentando, mesmo que assim, o pai que trabalha, ele frequenta pouco, ou a mãe que trabalha o dia inteiro. Aí, mas o filho vai, o pai dela vai, o sogro dela vai, então ela não tem motivo, mesmo ela não frequentando, ou o pai e a mãe que são os principais da ação, eles sabem que os outros membros da família é importante a frequência deles. Então, tudo isso a gente foi analisando, foi pautando em números, vendo tudo que acontecia nos outros clubes, e a gente falou, esse é o caminho nosso. E foi um tiro, era uma bala de prata que a gente tinha na pandemia, o que fazer, o que construir, qual era a estratégia, trazer as pessoas certas para poder tocar isso, não só a nível de diretoria, mas também de gerentes. Cara, e deu tudo certo, ainda bem. Mas é porque não foi sorte. Foi uma convicção, foi uma certeza que nós tivemos para fazer essa mudança. Um trabalho bem forte, experiência do consumidor ali, né, dentro do praia. Matheus, a gente tem que saber o que o consumidor quer, não é o que a gente acha que ele quer. Né? Então, quando a gente atende essa demanda do carrinho elétrico, é uma situação que o consumidor deseja, senão ele não vai frequentar o praia. Né, Lucas? Você chega lá na portaria, quanto tempo você leva para chegar lá na academia, no campo de futebol? Você anda 15 minutos. Quem não conhece o praia, acho que é exagero, mas é verdade. Né? Todas as piscinas, todas, nós temos 23 piscinas no clube, elas têm o elevador de colocar a pessoa dentro da piscina. Isso é muito importante, porque pessoas obesas, idosas, ou também com deficiência física, ou por um momento de cirurgia, ela tem um elevador de colocar ela na piscina. São raros os clubes no Brasil que têm isso. Nós temos em todas as nossas piscinas. Um outro ponto muito legal que você trouxe foi em relação de, na crise, ao invés de parar de investir, você começou a investir mais. Né? Então, na V4, provavelmente o Lucas enfrenta isso algumas vezes, a gente tem muitas vezes um embate com o financeiro, onde a gente tem uma empresa que está passando por alguma dificuldade financeira, entra alguma consultoria financeira que fala, vamos cortar o investimento em marketing, vamos cortar o investimento em mídia. E às vezes a pessoa, o consultor que está ali, de não ter vivência, não entende que aquilo é o que está fazendo a receita entrar. Então, às vezes a gente corta o investimento, corta por exemplo, não vou investir mais em mais nada, tipo, a gente tem que cortar custo. E aí para de entrar receita. Então, acredito que foi uma decisão corajosa e bem estratégica, mas queria entender se todo mundo aceitou ou se tinha pessoas contra, poxa, pandemia, vamos cortar custo, é hora de guardar caixa, de não investir. Como que foi essa conversa e como que vocês ganharam no sentido de ganhar a discussão de, olha, tem que investir, tem que se modernizar, tem que desenvolver essa estrutura? Matheus, lá nós somos 17 diretores e tem um conselho fiscal com 9 pessoas que é um conselho fiscal independente. É claro que nessa crise eu fui o que me pronunciei e eu tive muita resistência. Eu falei assim, não vamos fazer nada, não sabemos quando. Mas a gente fez um estudo e confiamos naquele estudo. A grande maioria dos nossos diretores eram contra o que a gente estava fazendo. Foram contra. Mas vencemos assim, no conceito de assumir a responsabilidade como presidente. Eu sabia o que estava sendo feito, eu sabia que era para fazer aquilo. Aí depois os outros diretores, com o passar do tempo, daquele impacto inicial da Covid, começaram a dar apoio, porque eu falei, gente, mais do que 4 anos não vai... Se passar de 4 anos, toda a sociedade vai falir, não é só o praia. Né? Mas a gente fez com responsabilidade, fez sabendo que tinha que fazer, já era um ponto importante, mas as resistências foram grandes. Mas depois que passou tudo, aí todo mundo entendeu que foi o caminho que nós acertamos. Não tem dúvida, Matheus. Hoje o Praia Clube se reinventou, se superou na maior crise que a humanidade teve contemporânea, que foi a Covid. Isso aí nos deixa muito orgulhosos.
muito orgulhosos mesmo, que nós somos corajosos, é a palavra que você usou, mas com responsabilidade, e sabendo, nós não inventamos, o que eu tenho para fazer? Nós já tínhamos esse plano no ano anterior. Teve algum desses investimentos que te deu mais frio na barriga? Você falou assim, nossa, esse aqui... De verdade, Lucas, de verdade mesmo, não. Não. Porque tudo foi muito bem trabalhado e detalhado. A gente tinha convicção de todas as ações que precisavam ser feitas. Não deu medo, não deu dúvidas, de verdade mesmo. E hoje, para quem frequenta o Praia, sabe que tipo, o Praia é outro lugar. Chegou lá sábado, 6 horas da manhã, já tem gente, 7 horas já começou, 9 horas da manhã, se abrir sol, às vezes você não consegue nem estacionar, né? Hoje, outra realidade. Não é nem o sol, são os eventos que tem lá que movimentam essa questão do clube encher ou não encher. Tá? Antes da pandemia, nós tínhamos uma entrada média de 3.000, 3.500 pessoas dia. Hoje nós estamos com 10.000 pessoas todos os dias da semana, de segunda a segunda, de domingo a domingo. São 10.000 com pico de 12.000 por dia. No fim de semana, esse número em média também? É menos, incrivelmente, do que durante a semana. Porque durante a semana você tem os eventos esportivos, as escolas de esporte, as academias, fitness, que as pessoas vão com mais frequência. Então dá mais gente do que sábado e domingo. O movimento que você comentou de terceirizar restaurante também foi feito durante a pandemia? Foi feito durante a pandemia, foi feito durante a nossa estratégia também, porque dentro das pesquisas, com o associado era um calcanhar de Aquiles. O Praia Clube tem a sua especialidade em lazer, esporte. Não é administrar um restaurante, é muito difícil, é uma particularidade muito grande. Então ali era 100% do Praia, ali nós também definimos estratégias, né, dos pontos que eram principais, terceirizamos com quem era do ramo, e também resolveu um grande problema nosso, que era o atendimento do restaurante. Ficamos apenas com o restaurante da piscina olímpica e com o restaurante do Sport Bar, por estratégia mesmo do clube. E todos os demais pontos foram terceirizados e com muito sucesso. Isso acaba trazendo mais receita também, né? Sim, e também menos prejuízo, porque a gente não consegue gerir uma operação de restaurante. Nossa operação é o clube, é o lazer, é o social, é o esportivo, e não tomar conta de restaurante, ainda mais de vários restaurantes ali, a logística ela acabará se perdendo e traduzir em prejuízo. E atendimento também não adequado. Entender a atividade fim do clube, né? Com certeza absoluta. Nós concentramos nossos esforços aonde? Nas escolas de esporte, trazendo, como eu falei, os melhores profissionais, a nossa expertise, né? Realizando grandes eventos. Não sei se vocês, o público que está nos vendo também, foram recentemente nos eventos que o Praia promove, os shows que são gratuitos para o clube, a grande maioria, um ou outro um show especial, é a cobrança de ingresso, mas 99% dos shows é gratuito e tem toda semana. Então a qualidade desses eventos musicais, eles estão hoje assim num nível impressionante. Imagino que hoje tem um ecossistema de fornecedores, de parceiros muito grande, né? Outras marcas, os próprios restaurantes, tudo ali dentro do ecossistema do Praia. Como que funciona isso de atrair esses investidores, tanto para os times quanto para o próprio clube? O que eles buscam de resultado? Como que o Praia se vende nesse processo? Como que é essa negociação, por exemplo? A gente tem ali, cada clube, o de vôlei, os atletas vão ter os patrocinadores que estão buscando alguma coisa. A gente tem diversas marcas grandes ali, de franqueados dentro do clube também, como restaurantes, lanchonetes. E imagino que seja um processo constante, né? De negociar, de mostrar valor, de cobrança de resultado, de buscar mais com o Praia. E como que é esse processo no dia a dia? Tipo, de buscar patrocinadores, de gerenciar patrocinadores, buscar parceiros? Dentro da nossa estratégia em 2019, nós entendemos que o esporte seria importante. Ok. Naquele momento, nós só tínhamos o time de vôlei como um expoente, o vôlei feminino como um expoente máximo, e uma equipe de natação paralímpica que era ali de 8, 10 atletas, mas era uma das melhores, e mais nada. E o Praia nunca investiu para poder trazer patrocinadores e ampliar o seu leque de empresas lá dentro. E nós, então, nos preparamos para entrar nas leis de incentivo ao esporte. O Praia era o único clube de grande porte no Brasil que nunca utilizou as verbas federais e estaduais de incentivo ao esporte, que é a renúncia fiscal das empresas, né, que elas, então, patrocinam o clube através de renúncia fiscal autorizada por lei.
fizemos esse movimento. Em 2021, nós saímos de um patrocinador, hoje nós temos 44 empresas multinacionais, empresas locais, nacionais e internacionais, de 1 para 44. Esse é um impacto muito grande. E esse movimento dessas empresas, esses patrocínios, das leis de incentivo e patrocínios diretos novos, que possibilitou formar todas as equipes de alto rendimento do Praia. Então, não é o dinheiro do associado que está empregado no esporte. A gente conseguiu trazer os recursos de fora e criar todo esse movimento olímpico e paralímpico de sucesso. E uma coisa puxa a outra, Matheus, não tem jeito. A pessoa começa a entender o Praia, sair na televisão todo o tempo, falar do atleta do Praia. Então, as grandes empresas procuram o quê? Produtos bons, se associar a produtos bons para poder colocar sua marca. Ninguém vai colocar sua marca numa carne podre. Então, ali hoje a gente é extremamente provocado por outras empresas cada vez mais, de querer ser parceiros do Praia Clube. Então, é um movimento virtuoso de qualidade. Hoje, quem não quer se associar a um produto que é exemplo de credibilidade, de competência, de resultado, de sucesso? É essa transformação que o Praia sofreu nesses 3 anos, que possibilitou essa movimentação toda, sem prejudicar os valores financeiros que os associados contribuem. O Guto, e o Praia também ele é muito antenado, assim, né? A gente vê o movimento do beach tênis. O Praia hoje também tem um complexo de beach tênis que foi criado recentemente, né? Foi, dentro dessa estratégia. Qual era o esporte que naquela época estava em evidência? Na época de 2019 e na pandemia. Era o beach tênis, era um esporte que estava em ebulição, em explosão. Então nós nos antecipamos, nós não construímos quadras, nós construímos um complexo de esportes, onde tem 15 quadras, já tinham 6 quadras no local, com mais 15 e 21 quadras para beach tênis. Mas só que a gente tinha que entender que não era só construir a quadra, é construir um complexo para se fazer grandes eventos nesse complexo de areia. Aí, isso surgiu a possibilidade de trazer as etapas do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, que foi um sucesso extraordinário, foram transmitidos ao vivo para 150 países. Nós fizemos 2 edições aqui, em 2022, outra em 2023. Trouxemos o mundo do esporte para dentro do Praia Clube, né, os atletas olímpicos, atletas em disputa para a próxima Olimpíada de Paris, a nossa dupla Duda e Ana Patrícia, que são campeãs mundiais do vôlei de praia. Então, a criação desse complexo, o olhar diferente, vou construir só quadra. Não, gente, não é só quadra. Vamos construir algo que possamos trazer. Aí trouxe etapas do Mundial de Beach Tênis, podemos ter campeonatos agora, em breve, de futevôlei, tudo dentro desse complexo de areia. Mas o Beach Tênis, na época, como era a explosão do esporte, nós tínhamos que ter esse olhar especial. E isso hoje também é uma parte do clube que movimenta muita gente. Das 6 da manhã, que lá tem um BT da madrugada, 6 da manhã já estão as 21 quadras completamente cheias. E vai até às 22 horas. Aí você tem os treinadores, nós temos hoje o André Baran, que é o atleta número 1 do Brasil, é nosso atleta, ele está sempre lá, então tudo isso atrai o olhar cada vez mais de quem quer praticar o esporte. E o beach tennis foi uma estratégia que a gente tinha que agir rápido, aproveitar o início do movimento de charme do esporte, do beach tennis. O que a gente está conversando aqui, eu vejo muito desse estudo, né, do consumidor, de como a sociedade está mudando e se modelando, e de não acreditar muito em algumas máximas que a gente tem. Por exemplo, acho que é muito comum a gente falar, o brasileiro é só futebol, ou a gente ter algumas crenças que na realidade não é o que acontece. A gente vê o vôlei crescendo muito, o vôlei feminino com o Praia, acho que esse ano com a final, ano passado a gente teve audiências muito grandes e cada vez mais as pessoas se envolvendo com diversos esportes. E esse processo é sempre de estar indo buscando referências em concorrentes, em outros clubes, em outros lugares. É sempre essa rotina, ou tem algumas outras rotinas que vocês fazem para estar buscando o que o consumidor está querendo, para estar analisando, para estar estudando? Uma coisa mais de observação, ou tem algum outro estudo mais formal, pesquisa? Esse processo, como que ele é no dia a dia, né? De entender a oportunidade, aproveitar a oportunidade, investir nessas oportunidades. É um pouco de tudo isso que você falou. Pesquisas com os associados internos que nos orientam, as demandas que eles precisam. E dentro dessas demandas a gente busca no mundo empresarial, não só local, mas o que trazer de melhor dentro daquelas demandas que eles estão solicitando. Que seja em cada área sempre trazer o melhor. É isso que nós estamos
Esse é o nosso foco, sabe? Fazer uma coisa bem estruturada, não um achismo. Eu acho que isso aqui vai ser bom. Não, eu tenho a resposta do consumidor, a gente faz análise dessas demandas, onde é possível melhorar, como é possível, e vamos atrás das soluções ou de exemplos, ou que sejam em clubes, que sejam empresas, ou que sejam em modelos americanos, modelos europeus, modelos asiáticos, de solução daquele problema encontrado. E a gente sempre busca no Praia o melhor de excelência. Não é fazer por fazer, não. A gente tem que buscar o melhor do melhor. Se é para construir, é construir o melhor. Se é para fazer sempre buscando o que tem de melhor no mercado daquele problema colocado. Um dos outros problemas que a gente também enfrentou, vamos supor, tínhamos a demanda das piscinas que não eram aquecidas. Uma piscina infantil, uma piscina lá do Complexo Cícero Naves, e nós fizemos o que nós temos que aquecer as piscinas. Ficaram semi-aquecidas. É um desafio muito grande manter uma temperatura de 28 graus, que é uma temperatura ideal para piscinas semi-aquecidas ao ar livre. Nós estamos atrás do melhor equipamento, demos sorte de conseguirmos chegar no mercado modelos compactos de aquecimento, relativamente compatíveis com o que a gente precisava, e fomos buscar o que tinha de melhor no mundo para fazer esse aquecimento. E são peças pequenas que conseguimos fazer rápido e solucionar um problema da piscina, que era uma demanda grande do associado, entende? Então, tudo isso é feito com muita excelência. Aí nós vamos pesquisar esses equipamentos, pesquisamos na Europa, onde que eles eram fabricados, enfim. Esse é o caminho que a gente utiliza lá dentro. Boa. E essa busca pelo melhor, né? Cara, vamos ver o que o mundo está fazendo, o que as outras pessoas estão fazendo, vamos fazer o melhor. Não aceita menos, eu acho que faz que é o movimento Praia, assim, que não é... Hoje acaba que o Praia é um orgulho da cidade, né? A gente teve no BBB a Kate do vôlei, sim. Lá no Praia só frequenta milionário. Eu falei assim, vixe... E não sei o que, é um clube enorme. E dentro da cidade é assim também, né? A gente fala, o time do Praia, mas ele é um orgulho para a cidade inteira. Como que foi o impacto do Praia na economia municipal e no município? Olha, Lucas, são números impressionantes. Quando nós entramos nesse movimento, né? Aí em 2022 nós tivemos 154 eventos de grande porte. Eventos, eu estou falando só de esportivos, não estou falando de eventos culturais ou sociais, só de eventos de esporte. Porque existe no Brasil um sistema já estabelecido de campeonatos. Então você tem o campeonato de natação, você tem categorias infantis, campeonatos brasileiros, né? Você tem várias categorias, várias modalidades. Você tem o campeonato brasileiro de Master de natação, só um exemplo. E todos esses esportes têm. E o Praia, pela estrutura e pelo que a cidade de Uberlândia tem condições de absorver, nós conseguimos atrair todos esses campeonatos. E eles não têm custos para nós, porque eles já existem, as estruturas dos outros clubes que têm que vir para cá. Então a gente tem que só ceder ao espaço. Então, quando tem um campeonato desse, ele fica aí 7 dias, 6 dias, vem 1.000, 1.200 atletas. Para a cidade. Cada campeonato. Teve campeonato que vem 5.000 pessoas, só que não é o atleta. Vem o pai, vem a mãe, às vezes vem o irmão, vem o treinador, vem a imprensa, vem a arbitragem. Então ele se torna muito maior do que 1.000, 1.200. Ele quase duplica esse número e fica por 7 dias. Então você pega um número foram 154 eventos, 2.000 pessoas durante 5, 6, 7 dias na cidade, que são os números médios. É um número que as pessoas não entendem. Esse movimento gerou 500 milhões de reais para a cidade de Uberlândia em 2022. E o ano passado, 2023, foram 154 e 152 eventos no ano passado, menos só 2 eventos. Também gerou 500 milhões. Então nós estamos falando de R$1 bilhão. Como que isso acontece? Porque os clubes têm que vir participar dos campeonatos e tem que trazer, vem de avião. Hoje nós descobrimos que 20% do movimento do aeroporto de Uberlândia são dos eventos de esporte do Praia Clube. 20% do aeroporto de Uberlândia. Números que eles trouxeram. É muito grande, é muita gente que vem. Quantos impactos vocês calculam que existe na economia da cidade quando tem um grande evento? Quantos setores são atingidos? Números. 5, 10, 20? Eu vou chutar Eu vou chutar uns 10. Hotel, hotelaria, refeição. Não, eu acho que vai todo mundo, cara. O cara que tem um Airbnb, o táxi, o aeroporto, a locadora de carro. Caraca, o que mais? Acho uns 10. 52 setores são impactados com o evento esportivo.
Você esquece de farmácia, você esquece do posto de gasolina, você esquece de um comércio, lógico, do setor de transporte. Os números são impressionantes. Em setembro de 2022, a cidade de Uberlândia, a prefeitura soltou um número, a Airbnb, que em setembro de 2022, Uberlândia foi a terceira cidade do país em movimento do aplicativo de locação. Aí a prefeitura fez nossa, que legal, cidade do negócio. Não foi isso. É porque em setembro de 2022, o Praia recebeu 7, 8 grandes eventos que trouxe naquela semana, naquele mês inteiro, acabava um, começava outro. Durante a mesma semana tinha 2, 3, 4 eventos ao mesmo tempo. Esses movimentos é que trouxeram, vou citar aqui o Airbnb, que Uberlândia foi a terceira maior cidade. Em julho também ela ficou entre as 10. São todos os eventos que o Praia traz, e as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem. Nesses campeonatos, Lucas, Matheus, as pessoas sabem onde elas foram dormir, buscar moradia? Araguari. Araguari encheu, foram para Uberaba. Quem é da rede hoteleira sabe disso, isso é uma coisa pontual. Esses grandes eventos que o Praia traz, as pessoas absorvem todo o espaço de hotelaria e de aplicativos de aluguel aqui na cidade, de locadoras de carros, todas elas sabem disso. Fica todo mundo lá na porta, que dia vai ter o tal evento, que dia vai começar, a gente tem que preparar, porque nós temos que ter gente. Aí você fala de hotelaria. Tá, qual é o impacto da hotelaria? Hotel. Não é hotel, Matheus. Aí você tem a alimentação, você tem a parte de café, você movimenta o pequeno intermediário nisso aí, até o pequeno produtor. Aí o pessoal até esquece. Você tem o consumo de energia que aumenta, você tem o consumo de água que aumenta. São setores econômicos. Não vou falar de meio ambiente não, senão a gente... Né, mas a gente tem que falar da parte econômica. Até o produto de limpeza que usa... Aumenta. Então, está vendo os setores, como é que eles se multiplicam e as pessoas não enxergam isso. E o movimento não é uma única vez, ele é um ano inteiro e por muitos anos. Hoje o Praia já se consolidou como o maior centro de competições do esporte no Brasil, olímpico e paralímpico. Não é a cidade de Uberlândia, a cidade de Uberlândia contribui com a estrutura das vias, da segurança, da limpeza, da maneira que a cidade se locomove, mas o Praia que atrai esses grandes eventos. Ninguém sabe disso, são poucas pessoas que sabem. E a gente tem que começar a divulgar, porque o impacto disso são 500 milhões, mais 500 milhões, esse ano vai ter 500 milhões, o ano que vem vai ter mais 500 milhões. Aí vem... E vai aumentar, né? Porque... Lucas, vai aumentar. Talvez não, porque a gente está no limite disso. Mas se tivesse algumas situações de parcerias, poderia aumentar. Aí você perguntou como é que as coisas acontecem, por que mais gente procura o Praia? Porque esse movimento ele se torna gigantesco, Matheus. Aí a pessoa vem, um pai, nós já fizemos vários grandes patrocínios de pais que vieram acompanhar os filhos numa prova de natação, na prova de tênis de campo. Aí o cara é dono de uma grande empresa, isso aqui é o Praia. Aí começa aquele negócio e fechamos vários contratos de patrocínio com isso, cara. Então, o modelo de comunicação, o modelo que é exposto, ele está trazendo um grande resultado. É um olhar diferente, que pouca gente entende como um clube está tendo essa movimentação. Tem algum esporte que o Praia ainda namora ou, como você falou, está no limite? Não, temos aí o basquete, que nós estamos começando a desenvolver, estamos participando do Campeonato Brasileiro, não da NBB, o Campeonato Brasileiro como se fosse uma segunda divisão, mas iniciamos esse ano, estamos na liderança e vai ter a final aqui em junho, provavelmente, e a partir disso a gente pode dar um pulo de ir para a NBB com basquete masculino também. E tem outras modalidades aí, nós começamos esse ano Águas Abertas, trouxemos os 2 melhores atletas do Brasil, nadadores da Águas Abertas. Hoje nós temos o vôlei masculino, acho que pouca gente sabe disso também. O time do Araguari Vôlei é o time do Praia, no vôlei masculino. A gente está jogando lá por um acordo com a prefeitura, mas é o time do Praia no vôlei masculino também, e pouca gente sabe. Né? Eu falo que a gente tem orgulho, assim, né? Minha mulher é de Blumenau, e ela conhece, cidade é menor, ela conhece a esposa do treinador de Blumenau. Ela falou assim, o fulano estava aí. Eu falei assim, ele veio tomar um couro, né, do Praia. Ela falou assim, não sei. Aí no outro dia eu falei assim, quanto ficou o jogo? 3-0 pro Praia. Eu falei assim, veio para passear. E esse processo de digitalização, hoje a gente tem aplicativo, a gente tem muitas coisas ali dentro do Praia, né? Parte de
visual, de rosto, né? Leitura facial. Então a gente tem muita digitalização também. Na V4 a gente atua desde a parte de aquisição, mas também passa por esse processo de CRM, de tratar do consumidor. Hoje, por exemplo, eu sou sócio, né? Eu recebo muito notificação dos eventos que vão ter, de tudo que está acontecendo lá. E vez e outra aquele push é o que faz eu ir para praia, né? Então, como que hoje funciona isso? Consegue mensurar quantas pessoas vão, tipo assim, clicando, vão indo? É uma pauta? É algo que está aumentando? Como que funciona esse processo de digitalização? Pessoal, tecnologia hoje, digital é tudo. É tudo para as empresas, em todos os setores. Vamos lá. Quem conhecia o Praia antigamente, para entrar na portaria era quase um parto, para poder entrar dentro do clube com a portaria antiga. Você tinha um movimento digital, só um acesso digital, que ele ficava de 5 a 7 segundos para te reconhecer, aquele digital, quando reconhecia. E quando já começamos a aumentar muita frequência, começou a dar muita fila, porque a pessoa não conseguia entrar no prazo adequado. Temos que mudar. O que foi feito? Um estudo, já era de 2019 isso, mas a gente acelerou durante esse processo de modernização. Tem que buscar a melhor catraca, tem que buscar o melhor leitor visual, tem que fazer o melhor. Hoje, as portais do Praia, diante desse processo, você entra em 0,4 décimos de segundo o seu reconhecimento facial. Não é milagre, é porque buscamos a melhor tecnologia para isso. O que melhor. Pensa muito, o tempo de catraca pode gerar fila e piorar a experiência. Hoje, quem acessa lá, você entra vamos colocar em menos de um segundo, mas você tem o seu acesso em 0,4 décimos de segundo. Isso, claro, que não só teve isso. O sistema também de gestão, para poder ter essas informações também, foi modernizado. Então, tecnologia é tudo, né? E isso é um grande sucesso. As pessoas chegam lá, ficam encantadas. A pessoa já mal olha, já está abrindo ali. Então, tiramos o gargalo da fila de espera, que era muito ruim isso, de entrada e saída. E, claro, a questão hoje dos apps, a comunicação via celular, de todas as informações. As pessoas talvez não se esquecem de buscar no site, vou ver o que tem no clube hoje. Não, ela já recebe, vai ter o evento esportivo, evento social, vai ter isso, vai ter aquilo. Aquela pessoa que está ligada, antenada no clube, ela lê. Né? Não é um aplicativo, assim, uma mensagem que você ignora. Não. Tem a notificação. Você está ali, não, é Copa, negócio do Praia, o que vai ter lá hoje? Então, a modernidade, hoje você consegue fazer tudo dentro do aparelho, pagamentos, matrículas, então, isso tudo também facilitou muito. Então, as empresas têm que se atentar à tecnologia de ponta, fazer um melhor. Se eu trago uma catraca ali que, em vez de 5 segundos, só me ia dar 3 segundos de abertura ainda, porque são equipamentos que não seriam adequados, eu não estaria resolvendo o meu problema. Buscar o melhor, buscar o que tem de melhor no mercado. Boa. E além de buscar o melhor, né? Você falou de pessoas. Buscar o melhor, pessoas, coragem para tomar boas decisões. O que mais que foi fundamental para esse sucesso na sua gestão? Olha, a gente fala de pessoas, vamos falar de diretoria. Você tem 17 pessoas que pensam de uma maneira diferente. É ali que se tomam as decisões. Você tem que ter uma equipe coesa, mesmo aquele que tenha dúvida, você tem que ter a percepção de mostrar que aquele caminho, que às vezes a pessoa não está ligada ao esporte. Será que fazer isso vai dar certo? A pessoa não está naquele ramo. Ele é um médico, é um advogado, não tem uma visão mais assim de administrativo, né? Então você traz os exemplos e o maior sucesso nosso é ter equipe coesa. E eu tenho uma diretoria coesa, eu tenho um conselho fiscal coeso e eu tenho principalmente os colaboradores coesos. Eles sabem o que tem que fazer e eles fazem com o maior desejo. A pessoa está lá no evento, vou te dar um pequeno exemplo. Ele acaba às 18 horas, o horário dele de serviço, obrigatório. Daí ele vai lá, passa o cartão e vai para a arquibancada assistir o jogo. Ele se envolve com aquele evento. Isso é muito importante. As pessoas que participam do processo entenderem e se apaixonarem para fazer esse movimento. Isso tudo é o que deu certo no Praia. Se eu não tivesse pessoas capacitadas e as tratativas bem claras dos objetivos, eu teria dificuldade em poder ter esses números hoje. A equipe é fundamental, pessoas são fundamentais, planejamento é fundamental, entender o que está fazendo é fundamental. Apesar de ser uma associação sem fins econômicos, tem muita parte econômica ali no Praia também. E o que você vê que aprendeu nesses anos de Praia como presidente, junto à diretoria, com tudo que você viu,
que serviria assim de aprendizado para quem está numa empresa, um gestor, um empreendedor que está começando? Qual a visão que, vivendo esse ecossistema complexo e de muitas pessoas, às vezes sem uma finalidade econômica, que você pega e fala assim, olha, serve para todo mundo? O papel fundamental do líder desses processos. O líder tem que saber transmitir isso para quem fazem parte do trabalho. Isso que eu aprendi muito. Se eu não tivesse tido a convicção das mudanças, eu não conseguiria ter transmitido isso para os meus diretores e nós estaríamos no mesmo marasmo da pré-pandemia. Eu não tenho dúvida de que o trabalho de convencimento, através de números, através de processos já realizados em outros locais, não só específico no nosso setor, seria muito importante, Matheus. Eu sei o tanto que foi difícil, cara. Eu passei momentos difíceis, mas e junto com a minha esposa, que me ajuda muito nesse contexto todo, ter feito esse convencimento. O que eu fico mais feliz quando eu vim trazer os esportes para dentro do Pride, de alto rendimento, a resistência também foi muito grande. Hoje, todos os diretores, todos eles, são extremamente envolvidos, que as competições estão lá, se engajaram no processo, entenderam que aquilo foi realmente uma coisa que mexe com a emoção das pessoas. Então, todos eles hoje são assim, muito mais empolgados do que eu em trazer cada vez mais coisas para o Praia. Entendeu? Esse convencimento, o papel do líder, ele é muito importante, saber mostrar mesmo de verdade, não por um capricho pessoal, mas por uma necessidade estrutural da empresa naquele momento, de promover essas mudanças. E pessoas, cara, sempre pensando nisso, trazer as melhores pessoas para perto de você. Boa. Guto, eu tenho uma dúvida importante. Quando a gente fala de empresa, você tem uma empresa familiar, você contou, uma empresa ou ela vai ser vendida, ou o legado dela vai acabar, ela acaba quebrando, ou ela vai ser sucedida. Vai passar de uma família, enfim, vai ser sucedida. No seu caso, a sucessão ela é eminente, né? Tipo, vai chegar, não tem como o Guto ser o próximo presidente por questões de estatuto, etc. Agora, como que o Guto planeja a sucessão, não planeja, ou você reza para que as próximas presidências deem certo, ou você fala, cara, o que a gente construiu, a gente vai garantir que vai se perpetuar de alguma forma. Como que você vê a sucessão? Eu vou terminar de responder do Matheus, que a entidade sem fins lucrativos porque ela tem que gerar lucro, sim, mas ela sem fins lucrativos, e pouca gente entende, ela não pode distribuir o lucro, porque lá no Praia são 3 mil proprietários. Dentro das ações, 3 mil são os donos do Praia Clube, são os sócios patrimoniais. E tem os 18 mil que pagam a joia, certo? Então, sem ser fins lucrativos, não ter a distribuição do lucro para os acionistas. Mas ela tem que gerar lucro, porque ela tem que fazer manutenção, fazer obras, investimentos, então ela tem que gerar resultado. Muita gente critica isso, mas o Praia gera lucro. Tem que gerar, gente, isso aí é fundamental no processo de uma empresa. O clube é associativo. Quem vota são esses 3 mil acionistas. Então, nós realizamos um trabalho. Vai ter a eleição no final do ano, chapas vão ser constituídas, propostas vão ser apresentadas, pode chegar um grupo lá, não queremos esse modelo, queremos retroagir. E se convencer os associados que tem que retroagir, que seria uma coisa impensável, né, ganha a chapa que tiver uma proposta e uma adesão melhor. Então, eu não sofro muito com isso agora, porque realmente eu fiz a minha visão. E tem que respeitar o próximo presidente, que foi eleito por esses 3 mil acionistas, que são os proprietários, o que eles querem. A gente não pode interferir, nós não temos uma ação de interferência nisso, né? E cada a gente fez uma proposta, caminhou muito bem, e se for chapa única ou se tiver outros concorrentes, que o clube sobreviva da melhor maneira possível. Mas nós entendemos que essa mudança ela não tem como as pessoas negarem que foi extremamente propícia para os associados, que é nosso fundamento, é o associado do Praia, e para toda a cidade. O maior orgulho que tem para o clube de Uberlândia. Quando a gente hoje está no Sport TV o tempo inteiro com as modalidades, ou está no mundo, a gente viaja, nossas equipes viajam para o mundo inteiro. Vamos ter as Olimpíadas de Paris agora, e as Paralimpíadas. Nós devemos ter
provavelmente 15 atletas nas Olimpíadas. Hoje nós temos uma equipe de atletismo fortíssima. O Darlan Romani é o nosso atleta, que é um nome mais conhecido na arremesso de peso. Nós temos vários corredores, a dupla de praia já está convocada, os atiradores nós já estão convocados, enfim. Então vamos ter 15 e provavelmente uns 30 atletas no Paralímpico. Então são números gigantes. Olimpíadas da França, 15 atletas brasileiros são do praia. São do praia. E na Paralimpíadas, 30 atletas. Está acabando de formar as classificações, as seletivas, né? As meninas do vôlei nosso também de quadra. Então, o praia nunca teve isso. Primeira vez nós vamos ter o número de essa quantidade e vamos trazer medalhas muito importantes no Olímpico e no Paralímpico. Então, o praia está muito bem posicionado. E nós temos competições no mundo inteiro, durante todo o ano. Nossos atletas estão viajando o mundo inteiro e levando nossa bandeira, o nome do Praia Clube de Uberlândia. Então, a gente sente orgulho disso. As pessoas sentem orgulho de ver a nossa cidade sendo tão bem representada através do esporte do Praia Clube. Perfeito. Poxa, acho que foi uma aula ali de gestão, uma aula de experiência de consumo. Fico muito feliz assim com a tua presença, a gente caminhando para o final. E tem alguma mensagem, Guto, que você gostaria de trazer para quem é de Uberlândia, para quem não é? Tem muita gente fora de Uberlândia nos assistindo, para empreendedor, para o pessoal que está ali envolvido nesse ecossistema, que ainda não conhece o praia, talvez. Vou te dar um número interessante para finalizar a minha fala. Saiu ontem as transmissões do vôlei. Teve uma audiência, foi o ano que mais teve audiência. Selecionaram os 5 maiores jogos, maiores públicos de assistência. O Praia estava nos 3 primeiros lugares. Praia Flamengo, Praia Bauru, Praia Bauru. Dos 3, os 3 primeiros lugares, as maiores audiências do vôlei no canal que transmite foram do Praia Clube. Mais do que o Flamengo, mais do que o Minas, mais do que todos os outros clubes. Então isso mostra todo esse trabalho que todo mundo está assistindo. Assistir foi o Praia Clube. Hoje o Praia Clube é uma grande referência no esporte nacional. A gente está falando de futebol um pouquinho de tempo atrás. Todo mundo tem um segundo time, não tem? Assim, eu gosto tal, mas eu tenho preferência por isso. Então, o Praia hoje é o segundo time, ou se não o primeiro, de milhões e milhões de pessoas no Brasil todo. Isso é impactante pra caramba. O que eu tenho para pedir, dentro do que você solicitou, Matheus, que as empresas enxerguem atrás do muro, por cima do muro, não fiquem restritas ali somente ao seu dia a dia. Isso que o Praia fez. O Praia não se equiparou a outros clubes, mas se equiparou que o mercado consumidor, que as experiências de todo mundo nos propiciaram. Então a gente entende que tecnologia hoje, comunicação, marketing, pessoas, apostar em pessoas, esse foi o nosso grande diferencial. Hoje o Praia Clube se comunica muito melhor que todos os outros clubes em termos de comunicação e marketing seu associado, além do seu associado também. Isso cativa, isso traz oportunidades cada vez mais. Se eu não tivesse competição aqui, não abrisse o clube para o pai de um atleta vir, os outros clubes não fazem isso, eles só aceitam os competidores, não aceitam outras pessoas. O Praia abre para isso. E eu consegui grandes negócios trazendo, não de propósito, mas abrindo espaço para famílias de fora que não são sócios poderem acompanhar seus filhos, e trouxe grandes negócios para o clube. É isso que eu estava focando? Não, mas eu entendi que isso foi importante. Então, essas oportunidades que se criam nos grandes negócios, a gente tem que chegar em detalhes e, realmente, essa construção de ideias, planejamento, pessoas, tecnologia, marketing e comunicação é o sucesso das empresas hoje. Show. Guto, muito obrigado pelo tempo, pelo papo incrível, pelos conhecimentos, principalmente muito obrigado por cuidar assim do Praia e da cidade, que para a gente é um grande orgulho. Bom, só tenho a agradecer, acredito que o papo foi muito bom. Todo mundo que deixa aí sua inscrição, deixa teu like, traga convidados, pessoas que você gostaria de ver aqui. Esse é um projeto que está em expansão. A gente vai estar chegando em outras cidades, com outros escritórios, e a gente espera o teu comentário, espera a tua sugestão aqui ou em qualquer canal da V4 Company. Se você não conhece o Praia, não conhece a V4 Company, a gente te convida a conhecer essas duas empresas e trazer o seu negócio para cá. Show de bola. Obrigado, galera, por acompanhar.